Bom, vamos lá, bem-vindos. Bem-vindos ao nosso tema aqui da semana do Legacy Broker. Hoje eu quero falar com um tema que eu sei que incomoda e o que incomoda porque é verdade. Porque quando a gente ouve, a gente se reconhece. É exatamente isso que está acontecendo comigo. E hoje eu quero falar com vocês, que o cliente ele não compra seguro, ele compra consequência. E eu preciso que você entenda isso, o que significa na prática. E quando você entende isso, a forma como você apresenta uma proposta muda completamente. A conversa muda. O cliente ele para de te comparar com um concorrente mais barato. Então fica aqui comigo, porque essa aula ela tem impacto direto no seu bolso. E eu quero começar trazendo para vocês sobre a guerra de preços. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Se amanhã uma plataforma digital, uma fintech, qualquer coisa, oferecer exatamente a mesma pólice que você vende por R$ 100 a menos para esse cliente. Você acha que esse cliente continuaria com você? Se sua resposta foi atendimento, relacionamento, eu preciso te dizer uma coisa. Você ainda não respondeu a pergunta. Porque essas coisas são percebidas depois que o problema acontece, depois da crise, depois do sinistro. Antes, o cliente não sente a diferença. O que ele vê é número. Kahneman, Nobel da Economia, mostrou que quando a decisão simples e comparável, o cérebro não pensa. Ele só enxerga número e a decisão é matemática. Quem for mais barato, vence. E essa é uma guerra que o corretor nenhum vence no longo prazo. Plataforma digital tem custo. Algoritmo não tem aluguel, não tem equipe, não tem 13º. Mas tem uma coisa que algoritmo não tem e nunca vai ter, que é a capacidade de fazer diagnóstico real de risco. E é aqui que você entra. E não é opinião minha, é a lei. O marco legal, ele formalizou exatamente isso. Ele veio para facilitar a vida do corretor, para separar quem é intermediário de quem é profissional. O marco legal, ele criou deveres, dever de análise, dever de acompanhamento e mais que isso, dever de comprovação. Você precisa provar que analisou. Transmitir a proposta qualquer plataforma faz. O que a lei exige agora é outra coisa. Um profissional que avalia risco, recomenda cobertura, acompanha ao longo do tempo. E isso tem nome. Se chama orientador técnico. É exatamente isso que a lei quer que você faça. Quem entende isso sai da guerra de preço. E essa disputa que nenhum corretor quer perder. Outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é onde a virada acontece. Existe uma enorme diferença do corretor que acha que está vendendo e o cliente que está comprando. Quando você oferece um seguro empresarial, o cliente não está comprando uma pólice. Ele compra a continuidade da empresa dele. Quando você oferece um seguro de vida, ele não está comprando uma cobertura por morte. Ele está comprando a proteção para a família dele. A garantir que os filhos dele vão continuar estudando se ele não estiver mais aqui. Seguro de responsabilidade civil não é só a cobertura de RC, é a proteção do seu patrimônio que você está construindo diariamente. Seguro rural é a safra. Perceba que a cobertura é o produto, a consequência é o que o cliente compra. E quando você começa a falar em consequência, a conversa muda. Você para de explicar cláusula, explicar impacto. A consequência, ela tem valor muito maior que a cobertura e sempre terá. Por isso, como você deve montar uma proposta para não ser comparado? Mas antes de entrar nesse tema, deixa eu ser honesta. Aqui dentro tem muita gente com mais tempo de mercado, corretores com décadas de carteira e que já viram tudo. Não estou aqui para ensinar o que você já sabe fazer. O que eu quero trazer são pontos de partida. Olhar 3 peças iniciais que clareiam seu olhar, especialmente para quem está tentando sair da lógica do preço. 3 coisas concretas e que transformam uma proposta em algo que o cliente não consegue colocar de lado. O primeiro é: quem faz pergunta antes de apresentar preço, para de ser vendedor. Antes de qualquer planilha, qualquer PDF, qual é a maior exposição dele? O corretor, ele faz um diagnóstico. Chega na reunião com perguntas, não com propostas. E o cliente que responde perguntas sobre os próprios riscos não está mais comprando seguro, está sendo assessorado. Essa distinção é fundamental. Sócrates já ensinava:
que ele não ensinava com resposta, e sim perguntando. E é exatamente isso que acontece quando você faz um diagnóstico da cotação. O cliente ele não está sendo convencido, ele está se convencendo. Um outro ponto aqui é que muitos corretores prestam um serviço excelente e não comunicam isso. Não fazem acompanhamento de sinistro, revisão de cobertura, suporte técnico, tudo isso tem valor. Mas só tem valor percebido se for comunicado. Documente o do que você fez, mostre ao seu cliente. Se você não mostrar, ele não vê. E se ele não vê, ele acha que está pagando só pela pólice. E uma diferença de duas frases que muda tudo. Tenho uma cotação para você. Ponto. Analisei seus riscos e identifiquei 3 vulnerabilidades que merecem atenção. Perceba essa pequena diferença que muda completamente a percepção do valor? E como saber mais, Ana? O cliente é fiel, mas fiel ao quê? Aqui eu quero que você pense num cliente específico da sua carteira, aquele que renova todo ano sem perguntar. Você até pode achar que esse cliente é leal a você, mas me faz uma pergunta: você já deu o que a ele além de preço? Se a resposta for nada, ele não está sendo leal a você, está sendo leal ao preço. E o diferencial do corretor que documenta é exatamente esse. Você tem um histórico, você tem registro de cada renovação, de cada acompanhamento, e aí vem a virada. Nenhum concorrente consegue comprar o que não estava lá. O corretor que chegou ontem não tem esse histórico, não tem essa confiança trilhada. E quando você cria um critério de cliente, quando ele aprende a enxergar valor no preço, você não está só fidelizando ele, e sim uma substituição futura. E isso não tem preço. O cliente que tem hoje, é o que vai decidir amanhã. E sobre essa parte é algo que ninguém fala, mas todo corretor vai enfrentar. Muitos de vocês têm clientes de décadas, empresários rurais, profissionais que construíram patrimônio, porque confiam. E essa confiança foi construída por uma pessoa. Só que essa pessoa vai passar o negócio para alguém, um filho, um neto, que assume o financeiro da família. E essas pessoas estão avaliando não pelos critérios do pai. Por isso, a próxima geração ela questiona tudo. E muitos corretores perdem clientes porque não fizeram algo errado. Perdem porque não construíram esse relacionamento. O corretor estratégico protege mais que isso, é a continuidade da relação. Por isso que nessa semana eu quero te propor um desafio. Eu quero que você, se tiver uma reunião agendada, não invente reunião nova, pega que já existe. Desde essa última renovação, questione: mudou alguma coisa na sua operação? Contratou algum funcionário? Abriu filial? Uma pergunta, só isso. Se o cliente responder sim, qualquer coisa, você já encontrou uma lacuna aberta. Você está fazendo diagnóstico. E esse é o desafio: sair da renovação com pelo menos uma conversa em aberto. Não precisa fechar, só precisa abrir. Por isso que na quinta e na sexta eu quero deixar o grupo aberto e quero um debate. Quero que vocês tragam casos reais, sem nome de cliente, sem dados sensíveis. Pelo contrário, traga a situação travada, a renovação que se perdeu pelo concorrente, a proposta que você sabia que era melhor. Nesses casos, a gente aprende junto, porque quem já passou pelo mesmo problema já encontrou uma saída. Por isso, é isso. Vou deixar um grupo aberto, façam essa pequena reflexão, tudo que eu conversei com vocês, e nos próximos dias tragam ali na plataforma ou aqui nos comentários esses casos reais e juntos vamos debater sobre eles. Até lá!